Todos acham que Godzilla ele foi o primeiro tokusatsu, né? Mas você sabe por que essa afirmação? Bem, isso mereceria um vídeo só pra ele. Mas dando por cima, foi ali que começou a técnica do Switch Animation, em que um cara se vestia de monstro e destruía a maquete. E a partir dali, a estética do tokusatsu, que inclusive se perdura até hoje, foi feita. Por isso que chamam Godzilla de primeiro tokusatsu. Porém, filmes de efeitos especiais e até mesmo técnicas anteriores que foram evoluindo ou se alterando por outros motivos para chegar até as técnicas que Godzilla usufruiu, podemos dizer assim, já existiam quase meio século antes. Inclusive, o filme de hoje, que é um dos precursores dos efeitos especiais japonês, é um filme mudo. Sabe qual que é? Claro, tá na thumb, né? Então pega o seu robô gigante e vem comigo. Pensando por esse lado, nós podemos dizer que um dos primeiros heróis de tokusatsu que existiu foi o Jiraiya? Mas não o Jiraiya da Toei, e sim o Jiraiya da lenda, que todos sabem ele é uma lenda japonesa, mas é outra coisa que merece um vídeo só pra ele também. E nesse filme nós temos o Goketsu Jiraiya, ou Galante Jiraiya. Filme mudo de 20 minutos, né? Um curta-metragem que foi recuperado e hoje está no YouTube. Creio que, pelo menos no nosso país, ele esteja em... como eu posso dizer? Sem direito autoral, em domínio público. Porque, querendo ou não, seu criador já morreu em 1929, há mais de 70 anos. E aqui a lei é, a obra cujo autor morre há mais de 70 anos, ela entra em domínio público. Então tá lá no YouTube, não adianta ter legenda, eu vou explicar o porquê. Mas primeiro vamos falar desse filme, desse curta-metragem que é considerado por muitos como um dos precursores do Jidaigeki e também dos efeitos especiais, né, do Tokusatsu. O criador que eu falei é o diretor Shozo Makino. Um diretor que ele vem do teatro Kabuki, porque ele fazia parte de uma trupe itinerante. Então, quando ele levou essa história para o cinema, cara, na época não existia televisão, né? Então, mesmo curtas-metragens de séries, eu acho que na época também não sei se tinha série, ia para o cinema. Ele filmou como se fosse uma peça de teatro kabuki. Já que assim, um que não tem corte, simplesmente estão os atores parados ali naquele plano e ou eles saem ou outro personagem entra. Assim também como o filme, ele é dividido em atos, igual uma peça de teatro mesmo, ou em episódios, né? Sendo eles falando da infância, um bom riso, o imperador, que eu esqueci o nome, está em fúria, lutando contra heróis e a queda do monge Zeishu, uma coisa assim. Que são os 5 atos que fazem o filme acontecer. No papel do herói, nós temos o ator que foi considerado uma das primeiras superstars do cinema japonês, chamado de Matsunosuke Onoue, que foi uma grande estrela do cinema japonês até a sua precoce morte em 1926. E já na história, que eu não entendi nada, porque tem diálogo e não tem legenda. Ah, Ricardo, mas o filme é mudo, você esperava o quê? Eu sei, apesar que eu não assisti muitos filmes mudos na minha vida para dizer, para falar muito bem com propriedade sobre isso, mas pelo que eu saiba o pessoal fala, daí corta para uma tela preta com a legenda, daí depois volta de novo, quando tem outro diálogo, outra tela preta, outra com a legenda. Ali não, você vê a boca dos atores mexendo e você não vê nada. Essa tela preta com a legenda, ela só acontece quando vai mudar de um ato para o outro e a gente vê os nomes dos atos. Ou seja, isso dificultou muito eu conseguir entender alguma coisa, porque a gente só tem mesmo como se fosse o teatro mudo também, só os movimentos ali. O filme é um show de efeitos especiais, porque eles pegam muito o lado mitológico, que é uma coisa que eu senti falta no Jiraiya da Toei. Acho que eles poderiam ter ido muito mais para um lado místico. Apesar de ter episódios ali que eles têm um lado mais místico, ele é um dos tokusatsu mais pé no chão que existe, diferente desse filme de 1921, que o personagem voa, se teletransporta, vira sapo. E aí a gente pode falar de outra coisa. Na história, lutando contra heróis, quando ele está lutando ali contra os soldados do Imperador, ele vem lutar
com outro ninja que quem conhece Naruto aí sabe muito bem quem é, porque o cara vira uma cobra. Sim, o nosso querido ou odiado Orochimaru. E durante a luta dos dois, uma moça vai ajudar Jiraiya. E ela é Tsunade Hime. E ela vira uma lesma. Eu acho muito engraçado eles virando cobra, sapo e lesma ali, um ficando parado olhando pro outro. Não tem muito mais coisa pra se falar do filme. Ele tá lá no YouTube, pode ir lá assistir. Mas eu vou avisando que é um filme de 1921, então se você não tá acostumado com essa linguagem, se prepara. Eu mesmo não estou. Eu acho que o único filme além desse que eu assisti mais ou menos dessa época, da década de 20, época de 30, foi o Nosferatu. Eu dei muita risada. Não, eu já assisti Fausto, lembra? Do vídeo que eu fiz sobre a Kuma Mefistófeles, então eu já assisti o filme do Fausto, ele também é nesse naipe de filme mudo. Mas mesmo assim eu não tenho uma afinidade com esse tipo... com essa linguagem ainda, né? Mas vamos mudar isso. E você, já assistiu Goketsu Jiraiya? Deixa aí nos comentários. Fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima, fui!